Bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de Relações com Investidores e Captação Institucional. E hoje conosco temos o Félix Cardamone, CEO, Flávio Neto e João Consiglio, nossos vice-presidentes. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas por meio desta plataforma de webcast. Lembrando que o material de divulgação já está disponível para o download em nosso site, na aba Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios do banco, devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Félix e iniciar a apresentação. Por favor, Félix. Bom dia a todos. Espero que vocês aproveitem aqui a nossa apresentação. Queria começar agradecendo a audiência e reforçando quais são as nossas principais prioridades do ano de 2024. A primeira, simplificar e melhorar a jornada dos nossos clientes. A segunda, ter mais produtos por cliente. A terceira, crescer a nossa produção e, obviamente, também o market share. E uma gestão bastante eficiente de custos. Isso tem nos direcionado para a gente trazer um resultado sustentável para o banco e uma geração de um ROI cada vez mais elevado. Antes de iniciar aqui a apresentação, acho que vale a pena dizer que esses direcionadores têm ajudado bastante o nosso crescimento e queria também, de antemão, agradecer a todos os colaboradores do banco que têm ajudado toda a nossa jornada. Tá bom? Bom, vamos seguir para o próximo slide, por favor. Iniciando por aqui, como vocês podem ver, o primeiro trimestre reforça a nossa estratégia de uma geração sustentável de resultado, com uma forte disciplina de gestão de capital, de gestão de custos, um aumento da nossa originação. Nós conseguimos aqui ter, se comparado ao primeiro trimestre de 2023, um lucro 4 vezes maior. É importante dizer que no quarto trimestre nós tivemos o efeito da JCP, então o que se excluir isso, nós estaríamos com um resultado de 100 milhões e um ROI em torno de 10,6. Mas o importante aqui é a gente reparar, a nossa Basileia continua sólida, os nossos resultados demonstram uma tendência consistente de uma evolução do banco em seus resultados, no seu balanço, e, consequentemente, uma maior segurança para os nossos investidores. Passando para o próximo slide, por favor, eu gostaria de destacar que, conforme nos comprometemos, nós estamos recuperando o nosso market share de originação, e o destaque aqui é para a originação do crédito consignado, onde a gente estava rodando aí abaixo de 1% no ano passado, e talvez vocês se recordam, a gente deliberadamente decidiu não crescer nesses 3 primeiros trimestres do ano passado, porque a gente estava revisando jornada, motor de crédito, processos, para que a gente pudesse originar com mais segurança, que a gente conseguisse trazer uma carteira mais saudável, com menos inadimplência e com menos risco de nós termos ação contra. Isso a gente vem conseguindo fazer de uma maneira bastante sustentável. No próximo slide, vocês já verão a nossa base de clientes. Atualmente nós já estamos entre os 10 maiores bancos com clientes que têm crédito, e ainda temos um bom potencial aqui de melhora. Nós estamos trabalhando não só na melhoria das jornadas, como eu falei anteriormente. Aqui acho que vale destacar
que a gente tem aqui um aplicativo, né, um banco digital que ele é bastante simples, né, ele traz uma série de funcionalidades que ajudam os nossos clientes e essa está sendo uma alavanca que a gente está usando agora, né? Então a gente está aumentando a nossa produção, como eu falei, né, nós já somos top 10 bancos com crédito, né, as reclamações estão caindo, as nossas interações no call center estão caindo, então o nosso custo de servir está caindo, e a gente está usando toda a estrutura do banco digital, e em especial o nosso aplicativo, para fidelizar esses clientes com um custo bastante baixo, né? E como nós estamos trazendo o cliente já rentabilizado, o CAC nosso é praticamente zero, né? Então isso traz um modelo de negócios que a gente entende que é um modelo de negócio sustentável. Produtos de crédito com baixo risco, um custo de aquisição bastante baixo, né, um nível de reclamações cada vez diminuindo mais, consequentemente, né, a gente vai ter um resultado melhor e um cliente mais satisfeito, né? No próximo slide, vocês podem ver aqui o quanto, né, nós trabalhamos na nossa disciplina de gestão de custos, né? Um banco de varejo é um banco que tem que controlar a sua escala, tem que controlar o seu custo unitário, tem que estar o tempo inteiro verificando onde estão as oportunidades para a gente melhorar os nossos processos, digitalizar alguns deles, ter melhores controles, estar sempre buscando uma redução de riscos operacionais, né? Então, quando vocês olham aqui, né, as nossas despesas de pessoal, administrativas e operacionais, né, nós estamos rodando abaixo do primeiro trimestre de 2023 e dando uma outra referência, nós estamos no mesmo nível da média do ano de 2022. Então, assim, a gente entende que num mercado com margens apertadas, um mercado bastante competitivo, né, quanto mais eficiência operacional a gente tiver, melhor. Então, aqui é um mantra que nós iniciamos aqui dentro do banco, já faz aqui praticamente um ano, né? A equipe entendeu isso como uma questão extremamente importante e estratégica, e aqui a gente já vem colhendo bons frutos nesse sentido. O próximo ponto que eu gostaria de destacar, né, é a chegada de um novo executivo para liderar a nossa parte de seguros, a BMG Seguridade, né? O Marcelo Picanso é um executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, foi o ex-presidente da vertical de seguros da Porto, né? Então um executivo com bastante experiência, com uma formação acadêmica bastante sólida, né? Ele se juntou ao Grupo BMG e à comissão executiva do banco agora no início do mês de abril, né? E a nossa intenção é que a gente permita o acesso simples das pessoas e famílias a uma realidade mais protegida, né? Então, quais são os nossos objetivos estratégicos no curto e médio prazo? Reforçar a sinergia, né, com o banco, né, no Bancassurance, onde a gente entende que tem muitas oportunidades pela frente, né? Ser um líder, um dos líderes na inclusão securitária, com um foco, né, nos seguros para a classe C e D, é um mercado praticamente inexplorado no Brasil, né? E como a gente sabe, nós temos toda a nossa rede de franquias para atender esses clientes, nós temos uma base de clientes, como eu já mencionei, de praticamente 10 milhões de clientes com esse perfil. Nós temos a corretora, nós temos a seguradora, nós temos os nossos corbans, nós temos todos os elementos para que a gente faça com que essa ambição se torne uma realidade, né? E obviamente, a gente quer acelerar o crescimento de prêmios e a proporcionalidade do resultado de seguros dentro do nosso balanço, até porque, né, o negócio de seguros tem uma demanda de capital menor do que o de empréstimo propriamente dito. Então, nós estamos aqui bastante animados, né? No ano de 2024, nós vamos ter o foco em otimizar a operação atual, revisar produtos também, revisar jornadas, etc., né? E depois a gente entender as necessidades dos nossos clientes. Estamos fazendo uma série de pesquisas para acertar eventuais ajustes que a gente tenha que fazer no nosso portfólio e trazer mais produtos
para oferecer aos nossos clientes, né, porque aqui é uma oportunidade enorme, né, e o banco tem total condições de liderar esse processo, né. E com esse slide eu passo a palavra agora ao Flávio, que vai seguir com o restante da apresentação, a próxima parte da apresentação. Obrigado, Félix. Bom dia a todos. Vamos falar então dos nossos produtos e negócios, começando aí pela página 9, onde a gente apresenta a nossa carteira. Nossa carteira ela continua tendo um perfil bastante conservador, em que 73% da carteira é composta por produtos que a gente chama de secured loans, né, que são os produtos de consignado, empréstimo consignado, cartão benefício, além do produto de FGTS, né, que compõe nossa carteira, que a gente chama de varejo PF. Somando tudo isso, a gente está falando de 73% da carteira com perfil de crédito bastante conservador. Ela é uma carteira que voltou a crescer, comparando com o trimestre passado, a gente apresentou um crescimento relevante de 4,4% de um TRI para o outro. Crescimento esse que poderia ter sido melhor, mas a gente vem utilizando aí do artifício de cessão de crédito, que tem sido também bem benéfico para o balanço do banco, e é uma tendência que a gente deve continuar ao longo desse ano. O João, ao longo da apresentação, vai dar um pouco mais de detalhe e vai entrar falando aí de cada um desses produtos de crédito. Mas seguindo para o slide 10, a gente apresenta aqui a qualidade da nossa carteira. Se a gente olhar o nosso indicador de inadimplência over 90, ele apresenta uma leve alta, como já era previsto. Se vocês lembrarem aqui comigo, a gente no TRI passado, a gente mencionou que a gente tinha feito uma cessão de carteira em atraso relevante e esse movimento tinha acabado jogando bem para baixo o nosso número e que a gente esperava que esse número fosse recompor num patamar mais baixo do que o que a gente observava anteriormente, e é exatamente isso que aconteceu. Então um leve aumento aqui para 4,7. Por outro lado, a gente destaca aqui o que seria o indicador do running bank, né? O running bank, a gente desconsidera esses efeitos, bem como desconsidera o efeito de carteiras que a gente descontinuou, como, por exemplo, a nossa carteira de financiamento aos clientes de varejistas, e esse indicador tem uma leve queda aí, trabalhando em torno de 4,1%, que é onde a gente espera, para onde a gente espera convergir o indicador do banco. Independente de tudo isso, nossa carteira de alta qualidade continua em patamar bastante satisfatório, bastante alto, acima dos 90%, indicador aqui de 91,2%, e a gente apresenta também uma quebra por segmento sem grandes destaques. Seguindo para a página 11, vou começar a dar um destaque aqui para os produtos, falando basicamente da nossa vertical que não é de crédito, né, que é a nossa vertical de seguros. A gente, nesse trimestre e de agora em diante, a gente mudou a forma de apresentar isso no nosso balanço. Antigamente, isso tudo vinha por equivalência patrimonial no nosso balanço, e agora a gente, de fato, abre as empresas, então elas estão decompostas ali nas diversas linhas do balanço. A única delas que continua vindo por equivalência patrimonial é a corretora de seguros, que apresentou um resultado de equivalência em torno de 10 milhões de reais. Por outro lado, a BMG Seguradora, que trabalha ali os seguros massificados, os seguros de varejo, e a BMG Seguros, que trabalha as operações de grandes riscos, operações mais voltadas para o corporate, elas estão consolidadas no nosso balanço e apresentam receitas aí somadas dessas operações de cerca de 47 milhões. No total, aqui, quando a gente olha para a nossa carteira, a gente tem hoje já 4,7 milhões de clientes segurados e uma perspectiva que essa operação continue crescendo e continue ganhando relevância dentro das receitas e dos resultados do banco. Com isso, eu passo a palavra aqui para o meu colega João para dar sequência e falar um pouco dos nossos produtos de crédito. Obrigado, Flávio. Aqui na página 12, acho que vale a gente reforçar aqui a fala do Félix no início da apresentação,
quando ele destacou o nosso crescimento na originação, principalmente do empréstimo consignado. Se a gente verificar aqui, a partir do momento em que a gente começou a ajustar os processos, a originação e etc., e aí começamos a crescer a partir do final do terceiro trimestre de 23, e vamos continuar crescendo, retomando a nossa posição devida nesse mercado, né? A gente, em algum momento, ocupou uma posição menor do que aquela que tradicionalmente o banco sempre teve, e a gente está retomando de uma maneira bastante acelerada. E se a gente verificar aqui, isso está muito ligado também com a nossa estratégia de cessão de crédito. A originação mais acelerada nos permite fazer um processo de cessão de crédito com rentabilidade, quando as taxas são convenientes e a operação faz sentido, a gente faz a cessão de crédito girando o nosso balanço e tendo uma participação cada vez mais relevante nesse mercado. E a carteira de crédito, ela se mantém com ótima qualidade e tem crescido conforme a gente vai fazendo as sessões, uma parte a gente retém no nosso balanço. Se a gente for para a página 13, a gente vai verificar aqui as nossas a evolução do cartão consignado e cartão benefício, que é um produto onde o BMG é líder, e a gente vem ajustando os processos em cartões e a maneira de oferecer esse produto para os nossos clientes, e devemos daqui para frente começar a ter uma evolução um pouco mais acelerada aqui nos cartões. Evidentemente, esse é um produto de recorrência, onde o cliente fica conosco por muito tempo, e aqui não tem uma estratégia de cessão de cartões. Se a gente for aqui e a carteira de crédito continua crescendo, uma vez que a recorrência ela vem muito forte nesse produto, né? Um produto que, uma vez que o cliente tem nosso cartão, ele usa para compras, usa para saque, enfim, usa para tudo isso. Se a gente for para a página 14, falando um pouquinho dos produtos do varejo PF, né? E aqui estamos falando da antecipação da FGTS, o nosso crédito pessoal, que é o crédito na conta, e o cartão de crédito mar aberto. A gente reposicionou a nossa operação. A antecipação da FGTS, que o início dela teve uma evolução bastante grande, a gente vem continuando a originar, e é um produto bastante interessante para o banco, mas evidentemente o início sempre você tem uma capacidade de originação maior por conta dos saldos maiores e etc. E aqui a gente vem fazendo a recorrência com os clientes. No crédito da conta, a gente vem focando naquela carteira geradora de receitas, né? Então é uma carteira que a gente vem aprendendo a trabalhar cada vez melhor com clientes que pagam em dia e nos geram resultado. E essa é uma carteira que a gente vai evoluindo conforme a gente vai aumentando o número de clientes que trabalham conosco, e tem muito a ver com a evolução também do nosso relacionamento de mais longo prazo com os clientes originados, seja empréstimo consignado, seja no cartão consignado. E, finalmente, o cartão de crédito mar aberto, a gente é um pouco mais conservador, a gente tem trabalhado com os clientes de melhor qualidade, e aqui é uma carteira que a gente, neste momento, não está colocando um foco de crescimento acelerado. Acho que vale dizer que a gente tem um ambiente bastante desafiador do ponto de vista de spreads e taxas, principalmente do ponto de vista do consignado, que tem os spreads têm sido cada vez mais apertados em função das decisões
de taxa teto e etc. E isso tem nos incentivado a ser cada vez mais eficientes, né? Então, aqui a busca de eficiência, massa crítica, para que a gente mantenha a nossa rentabilidade independente do que vai acontecendo do ponto de vista de taxa teto. Se a gente for aqui para a página 15, podemos falar um pouquinho do nosso atacado. E aí o atacado aqui a gente divide em basicamente dois segmentos que estão aqui. O primeiro, o mundo de empresas, né? A carteira é principalmente uma carteira mais ligada ao mundo corporate, e uma pequena carteira no mundo middle. A ideia é que a gente trabalhe essa carteira com clientes que conhecemos de uma maneira bastante sólida e segura, clientes que têm uma relação cada vez mais intensa com o banco e aproveitando a nossa capacidade de estruturar operações através do mercado de capitais junto com o nosso parceiro e a nossa investida Araújo Fontes. Mas se a gente olhar do lado direito desse slide, aqui tem a carteira de operações de títulos de valores imobiliários, debêntures, etc., e a receita não crédito gerada por essa carteira, onde a Araújo Fontes tem, junto com a originação do banco, sido muito eficiente na geração de operações que vão ao mercado. Aí embaixo a gente fala um pouquinho do que a gente chama aqui de operações estruturadas, que são basicamente operações com corbans e franqueados e operações com clubes de futebol. Essa é uma carteira de manutenção que é basicamente um resultado daquilo que a gente vem fazendo em outros segmentos e clientes que trabalham junto conosco, seja na originação de empréstimos consignados, seja na nossa relação aí com clubes de futebol, sempre uma carteira bastante segura e com recebíveis. Acho que ficamos por aqui. Passo a palavra para o Danilo, que vai falar um pouquinho dos resultados financeiros. Obrigado, João. Indo aqui para o slide 17, antes de entrar nos resultados per se, gostaria de destacar um pouco das mudanças que aconteceram na nossa DF. Por favor, no slide 17. Isso, muito obrigado. Bom, aqui apresentando justamente, né, as empresas que passaram a ser consolidadas, a BMG Seguradora, Araújo Fontes, a CB Fácil, a Help e a BMG Seguros, principalmente com o objetivo de trazer mais transparência para as receitas não crédito. A gente destacou aqui do lado direito as principais mudanças, né? Então as receitas de serviços começam a ficar muito mais eloquentes, visíveis no nosso balanço. As despesas de intermediação financeira, a CB, tinha um caixa que era aplicado dentro do banco e assim não via net, né, porque esse resultado vinha em equivalência patrimonial e agora fica muito mais evidente as despesas dos passivos onerosos. A nossa operação de seguros, especialmente aqui da BMG Seguradora, fica muito mais visível nessa linha destacada e, obviamente, o resultado de equivalência patrimonial que vinha bem parrudo aqui, como vocês veem nesse trimestre, a gente começa a diluir isso, de fato, dentro das operações do banco. Em equivalência patrimonial, as empresas que ainda continuam sendo reconhecidas, substancialmente aqui é a corretora, a nossa corretora de seguros, a BMG Corretora de Seguros, e ainda as startups aqui investidas do banco, a Granito, Rari, Certos e QGX. Vindo para o slide 18, destacando aqui do lado esquerdo o crescimento da margem nominal, impulsionada principalmente pela receita recorrente dos produtos. O João falou muito bem aqui a questão da importância da cessão de crédito para reposicionar o banco justamente nesse sentido. Essa cessão sem retenção de risco e benefício mitiga os efeitos da redução da taxa do consignado e permite que o banco continue se reposicionando nesse segmento, e a margem após o custo de crédito teve uma leve redução nesse trimestre. Vindo para o slide 19, após uma série de revisões, o Félix trouxe muito essa questão, só queria reforçar esse custo aqui do primeiro TRI, um custo médio bem próximo do que foi o ano de 2022, mesmo com a originação bem superior e o crescimento da carteira de 4,4% nesse trimestre, trazendo aqui o índice de eficiência para 53,7% no primeiro trimestre de 2024, uma demonstração da melhora vista já nos trimestres anteriores e principalmente no último trimestre.
Um destaque também para a redução da despesa de provisão operacional líquida, que estava em 138% e fecha em 124%, reduzindo aqui a sua relação com relação à receita do banco, destacando as melhores também na parte de processos, formalizações e atuação do jurídico nessa linha. Vindo para o slide 20, ficou eloquente nessa tela como que o banco vem se tornando cada vez melhor, mais forte e de fato mais rentável. Nessa visão de tendência positiva do resultado operacional, a qualidade com que esse resultado vem se construindo, já o terceiro trimestre rodando acima de 100 milhões de reais, e seguimos de fato com essa evolução para os próximos trimestres também. Na página 21, falando um pouco aqui sobre as fontes de captação do banco, é sempre importante destacar o BMG, uma série de alavancas e como que essas alavancas de liquidez vêm sendo utilizadas. Vimos reduzindo a nossa exposição em depósitos a prazo. Neste último trimestre tivemos aí a emissão de mais uma letra financeira, o BMG reforçando cada vez mais como emissor recorrente, mas também utilizando das estruturas de debêntures. Foi R$ 1 bilhão feito agora em março, uma debênture sênior de cartão consignado e cartão benefício do INSS. Tivemos também a emissão no primeiro trimestre de DPGE, o que nos coloca numa posição de caixa total, uma das mais altas aqui desde do IPO do banco, e com certeza observando aqui a evolução do ano, sem abrir mão da gestão de liquidez, sem abrir mão do casamento de ativos e passivos, que tem sido uma recorrência na história do BMG, e essa liquidez de curto prazo, o banco deve sim reduzir um pouco essa sua posição de caixa nos próximos trimestres, trazendo um pouco mais de eficiência para a sua operação. Só um destaque para esse ponto, obviamente, visto aqui os vencimentos recentes e mantendo essa adequação do ALM da estrutura do banco. Na página 22, falando da estrutura de capital, reforço aqui o que o João comentou no início da fala dele sobre a cessão de crédito sem retenção de risco e benefício. Esse instrumento, além do funding, além de permitir essa retomada, tem também o benefício na redução do RWA. Nesse trimestre, vemos aqui esse MTM dos títulos públicos como Basileia Potencial. Ainda em 2024, ou seja, nos próximos 3 trimestres, 53% desse acrúo voltam para o resultado do banco, voltam aqui para a base de capital do banco, trazendo assim um nível de capital adequado para a evolução das operações ao longo desse ano. Sempre destacando o acesso do BMG, como eu disse no slide anterior, em estruturas também de capital híbrido, não obstante as sessões que já aconteceram, mas também emissões de letra financeira subordinada, como foi visto no ano passado. E agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por meio do chat dessa plataforma, e a nossa primeira pergunta vem do Olavo, da companhia UBS, Olavo Arturo. Obrigado pela pergunta. Eu gostaria de entender um pouco melhor a linha de FIIs do banco. Entendo o impacto da reclassificação com as subsidiárias, mas considerando o disclosure anterior, dado que era possível de se trabalhar, FIIs caiu mais de 40% no ano. É de se imaginar que a maior carteira reflete também em maior FIIs. O que ocorreu e o que pode se esperar para frente? Qualquer cor ajuda aqui. Obrigado. Flávio, você gostaria de começar com essa resposta? Claro. Primeiro, obrigado pela pergunta, Olavo. Então, vamos lá. De fato, houve sim uma queda na receita de FIIs. Essa queda, quando a gente olha o balanço no novo modelo que a gente apresenta, ela é algo em torno de 15% e não os 40%. E a queda se deu basicamente por conta do runoff da operação com varejistas. Se a gente lembrar, essa operação, ela é uma operação de cartão de crédito que gerava não só a tarifa de anuidade do cartão de crédito, mas também o interchange. Então ela tinha 2 linhas ali na receita de FIIs, e essa operação ela foi descontinuada porque, apesar da boa geração de FIIs, quando a gente olhava o bottom line, a gente estava com o bottom line negativo, porque quando a gente tem um risco de crédito ali relevante, e esse resultado vinha sendo consumido pela PDD, o resultado desses FIIs. Então, é uma operação que a gente decidiu descontinuar, e ela causa aí essa queda na nossa receita de FIIs. Por outro lado, a gente tem crescido algumas outras operações. Queria destacar aqui, em particular, nossas operações de atacado, em que a gente tem ido aí a mercados de capital emitindo papéis, assessorando diversos clientes, em parceria aqui com a Araújo Fontes. Então, uma vez que a gente passa a consolidar
também o resultado da Araújo Fontes, isso aí traz um impulso positivo para a linha de FIIs. Obrigado, Flávio. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem aqui do Fagner Biondo, da companhia Genial. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. Desculpa. O que podemos esperar para o custo de crédito para os próximos trimestres? É a primeira. E a segunda pergunta é direcionada para o Félix. Poderia dar um pouco mais de cor nas medidas que tem adotado desde a sua entrada e quais são os próximos passos na gestão? Félix, se você puder endereçar as duas respostas, te agradeço. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Wagner. Bom, nós estamos trabalhando de uma forma bastante diligente para que a gente tenha uma carteira cada vez mais saudável, né? Acho que já fizemos um bom trabalho em 2023, até por ter uma equipe nova, né, para entender melhor o banco, a nossa dinâmica, mas agora a nossa missão é que a gente tenha uma melhora contínua, né, da qualidade da nossa carteira. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Nós trabalhamos agora com produtos com garantia, produtos mais seguros, né? Tem ainda a parte do runoff das carteiras de mais risco, como o Danilo mencionou, a questão dos varejistas ainda tem um pouquinho, mais alguns 2 trimestres mais ou menos, né? Tem a carteira de mar aberto também. Então a gente vem fazendo o runoff dessas carteiras. Junto com isso, dentro das carteiras que nós entendemos que são prioritárias, nós estamos fazendo um trabalho de melhoria contínua, seja no processo de formalização, seja nos processos de cobrança, né, as nossas relações com as contrapartidas e etc. Então, assim, a nossa intenção é que a gente vá perceber uma continuidade da melhora, como essa tendência já tem demonstrado nos últimos trimestres, né? A segunda pergunta é sobre, assim, um pouco mais de cor sobre as medidas que a gente tem adotado na entrada, desde a minha entrada e os próximos passos na nossa gestão. Olha, assim, eu diria que o ano de 2023, como eu sempre deixei muito claro aqui desde a minha chegada, né, foi um ano que a gente tinha que reverter um resultado operacional negativo que tivemos no primeiro semestre, como vocês acompanharam aqui pelos gráficos, né? A gente já conseguiu colocar o banco num outro patamar, também como foi dito aqui pelo Danilo, né? Agora, é uma melhoria contínua, né? Isso aqui é um banco de varejo, né? Então, cuidar de tudo quanto é custo unitário, a gente tem um bom painel de acompanhamento para que a gente administre muito bem os nossos custos em todas as linhas, né? Que a gente tenha um processo de crédito e de cobrança bastante eficiente e saudável, e com isso a gente também ataca as questões relacionadas às ações cíveis, né? Que tem já demonstrado uma pequena melhora, né? E é uma coisa mais de longo prazo, mas a originação de cada mês é muito importante para que a gente colha frutos um pouco mais na frente, né? Temos trabalhado em cima da nossa plataforma tecnológica, que é muito importante, né? O banco necessita ter uma modernização da plataforma tecnológica. A gente tem um processo que a gente está fazendo uma migração para o cloud, né? Isso vai possibilitar que a gente trabalhe mais focado em microserviços. Então, o nosso tempo de resposta para as necessidades dos nossos clientes, a qualidade dos nossos produtos, dos desenvolvimentos, elas serão melhores, serão mais rápidas, né? Isso vai trazer uma melhoria sensível, né? O trabalho que nós estamos fazendo agora, junto com a entrada do Marcelo Picanço na seguridade, né? E com o Lauro Leite, que cuida das áreas de produtos. Então, como é que a gente trabalha de uma forma mais sinérgica com esses produtos, como é que a gente consegue atender a necessidade dos clientes de uma melhor forma e, consequentemente, como que a gente tem uma receita média por cliente maior, né? E por último, aqui para não ser muito longo aqui na resposta, né, cultura empresarial, né? Nós estamos com um time aqui bastante engajado, bastante motivado. Esses resultados eu acho que
é uma demonstração clara, né, de quanto a nossa equipe está empenhada em atender melhor os nossos clientes, em focar em resultados sustentáveis, né, e assim atingir a satisfação não só do cliente, mas também dos acionistas, dos investidores, né, e da comunidade em geral. Então a gente vem trabalhando bastante na capacitação do time, né, na cultura do foco no cliente, na qualidade da execução, do trabalho em equipe e assim por diante. Então é um trabalho de melhoria contínua, onde a gente tem diversas frentes, mas que tem muita oportunidade ainda. O mercado é um mercado difícil, mas o banco é um banco robusto, o banco tem um capital sólido, tem acionistas presentes que nos ajudam bastante nessa jornada, nos apoiam. Então eu vejo assim uma ótima perspectiva para o futuro, porém é importante dizer, aqui não tem atalhos, né? Isso aqui é um banco de varejo que a gente tem que colocar tijolinho em cima de tijolinho e trabalhar na consistência, na regularidade, né? E ter o resultado evoluindo de uma forma bastante contínua. Obrigado, Félix, pela completa resposta. A próxima pergunta vem do Rodrigo Chaves, Companhia Autônomo. Bom dia, parabéns pelos resultados. Notei um aumento nas carteiras com níveis de risco FH, eles devem seguir aumentando? A segunda pergunta é, qual o motivo da queda da receita de prestação de serviço? A tendência deve inverter ou esse é o novo patamar? E por último aqui, a terceira pergunta, podem comentar sobre a notícia que saiu na imprensa sobre a possibilidade da decisão acerca dos juros de consignado passar do Conselho da Previdência para o CMN. Acho que a 1 e 2 falamos muito aqui, e a 3 é uma ótima oportunidade para o João, se puder explanar um pouco, João. Obrigado. Então, obrigado, Danilo. Acho que aqui a gente trabalha num mercado com taxas reguladas e que a gente tem que saber que ele funciona dessa maneira. Já falei um pouquinho aqui do desafio da definição das taxas do consignado, que nos força a ser mais eficientes mais rapidamente. Então a gente vem fazendo esse trabalho. Também é muito importante que a gente tenha massa crítica e consiga trabalhar bem com nossos clientes para que a gente se adapte nesse mercado. A eventual transferência da decisão acerca dos juros dos consignados para o Conselho Monetário me parece que é uma medida de bom tom no sentido em que coloca uma entidade que está ligada ao sistema financeiro olhando taxas. Mas independente de qualquer decisão, a gente sempre vai trabalhar com as decisões que forem sendo tomadas, e isso não deveria ser um ponto determinante ou de mudança na nossa gestão aqui, que a ideia é que a gente sempre consiga trabalhar com custos menores do que aqueles que a gente tem para originar os nossos créditos. Obrigado, João. Muita pergunta aqui sobre JCP. Eu vou pegar do Igor Brazão, tem algumas pessoas físicas aqui perguntando sobre isso. O Igor pergunta, parabéns pelo resultado, existe previsão de distribuição de dividendos além do JCP? Flávio, se puder dar uma visão sobre isso. Obrigado. Obrigado, Igor, e demais pela pergunta. A gente não alterou nossa política, então, a princípio, nossa política segue a de maximização do JCP, vamos pagar o máximo que for possível pagar em JCP e não temos previsão de fazer pagamentos adicionais além da JCP, uma vez que o pagamento da JCP já deve ser bem relevante, bem robusto aí, versus o resultado do banco. Obrigado, Flávio. E indo para a nossa última pergunta, pergunta do Jair, também um investidor pessoa física. Bom dia, parabéns pelos resultados. Vocês já têm algum levantamento sobre o possível impacto da tragédia no Rio Grande do Sul, na PDD? Obrigado. Flávio, se também puder endereçar essa pergunta. Sim, obrigado pela pergunta. Para dar um pouco da dimensão para vocês, hoje o Rio Grande do Sul representa cerca de 4% da nossa carteira, isso aqui somando tanto
as operações de atacado quanto as operações de varejo. Então é 4% da carteira, que dá em torno de quase 1 bilhão, um pouco menos de 1 bilhão de reais. Quando a gente olha com viés de originação, isso representa em torno de 3% da nossa originação, então não tem uma magnitude muito grande dentro da carteira do banco. De qualquer forma, o banco tomou ali todos os cuidados necessários, principalmente no que diz respeito ao amparo a franqueados. A gente tem algumas lojas, alguns franqueados com loja no Rio Grande do Sul, e a gente fez um trabalho forte ali de concessão de linhas emergenciais para que esses franqueados possam se organizar aí ao longo desse próximo ano. Com relação aos clientes, a gente vem tratando caso a caso, pontualmente, até então sem expectativa de impactos mais relevantes. E, obviamente, o banco também vem tomando uma série de ações aí, principalmente junto ao nosso instituto, para contribuir na recuperação aí do que foi um desastre lá no Rio Grande do Sul. Então, mas até então, eu acho que é bastante prematuro para a gente falar em qualquer impacto mais tangível nos números do banco. Excelente, Flávio, muito obrigado. Estamos encerrando assim a nossa sessão de perguntas e respostas, e eu gostaria de passar a palavra para o Félix para as considerações finais. Bom, antes de mais nada, eu queria aqui compartilhar com o Flávio e com o resto da diretoria, né, e me solidarizar com toda a população do Rio Grande do Sul, né, e reforçar, como também o Flávio mencionou, né, que nós estamos mobilizados para poder ajudar os nossos clientes, a população e também os nossos parceiros, né? Um momento bastante difícil para o Estado, para o nosso país, né? E a gente torce aqui para que as coisas se resolvam da forma melhor e mais rápida possível, né? Apesar de todas as dificuldades que os nossos amigos estão enfrentando lá no Sul, né? Bom, dito isso, né, eu gostaria de encerrar aqui com alguns pontos, né? Primeiro, nós estamos aqui no banco, né? É uma longa jornada, e nós estamos aqui correndo uma maratona, né? Não é 100 metros rasos, né? E eu costumo dizer isso muito para o mercado e costumo dizer isso também muito internamente, né? É um trabalho de melhoria contínua que a gente tem que ter muita disciplina, né? Os resultados já estão aparecendo, acho que é o terceiro, né, resultado já bastante consistente, sempre com uma boa evolução. Então, o que nós entendemos, né? Nós temos que estabilizar o banco num bom patamar, né, e preparar, né, todo nossa infraestrutura, clientes, etc., processos, para a gente ir subindo sempre de patamar, né? Assim, essa é a nossa estratégia. E hoje a gente tem já, acho que, receitas consistentes, né? Nós temos os custos sob controle, né? Com a tendência sempre de melhora, né? No custos unitários, etc., né? Na escala que a gente está trazendo para o banco, né? A nossa inadimplência também tem uma boa tendência, acho que cada vez mais a carteira de crédito está mais na nossa mão, a gente entendendo melhor, a gente consegue agir de uma forma melhor, né? O nosso funding está bem administrado, e a gente tem um ALM bastante conservador, né? Temos um capital robusto, né, para fazer a gestão do banco e para fazer o banco crescer, né? Temos relacionamentos cada vez mais sólidos, né, com os nossos parceiros core banks e também com a nossa rede de franqueados, né? Nós temos como cultura aqui dentro do banco fazer visitas semanais, estar próximo, ouvir cliente, ouvir call center, né? Tem que ser, a gente tem que respirar isso, né? Estar próximo da ponta, e com isso a gente consegue tirar a temperatura do que vem acontecendo no mercado, o que vem acontecendo com os nossos clientes, e assim trazer esses insumos e mais toda a base de dados que a gente vem trabalhando e vem construindo para tomar as decisões mais acertadas possíveis, né? E a gente tem uma equipe que tem se demonstrado forte, engajada, capaz, né? Que conhece bem a nossa estratégia, né? E que tem aqui no sangue, né, a busca constante por bons resultados e pela satisfação dos nossos clientes, né? Isso dito, eu estou bastante seguro
né, que a gente está no caminho certo, né, e que a gente vai continuar entregando bons resultados pela frente. Independente da situação de mercado, nós temos que estar preparados para se destacar num mercado em que o banco está há quase 100 anos, né, e conhece como ninguém. Então, queria agradecer a todos aqui pela audiência, aos investidores, em especial pela confiança que vocês têm demonstrado no Banco BMG. Tenho certeza que a nossa administração trabalhará com o maior cuidado possível para que cada vez mais a gente tenha resultados melhores e sustentáveis. É isso. Muito obrigado, Félix, pelo seu encerramento. Agradecemos mais uma vez aqui a participação de todos em mais uma conferência de resultados do Banco BMG. O time de RI está inteira à disposição. Tenham todos um ótimo dia.